Voltamos no intervalo com o segundo bloco do programa Checkmate para conversar ainda com o Nil no nosso estúdio. A gente vai ouvir uma pergunta da aluna Clécida Fernandes. Oi, Nil, tudo bem? Olá, prazer conversar com você, né, sobre essa arte milenar e que encanta ainda tanta gente. Você falou um pouco sobre a questão dos animais no circo e nós sabemos que no Brasil 11 estados já proíbem as atrações circenses com animais. No Rio Grande do Norte a gente sabe que ainda há permissão para isso, mas com uma certa fiscalização sobre maltratos. Como é que você tem feito para substituir essas atrações? Como é que o circo, de um modo geral, tem feito para substituir isso, né? A atração dos animais? Eu não trabalhei com circo com animais. Assim, quando a gente criou o nosso circo, a gente, por questões até econômicas, a gente não teve acesso, porque o animal, ele representa um custo muito alto, né? E aqui no Brasil, realmente, eles deram esse passo, que eu considero uma coisa interessante, né? Interessante, assim, por um lado, né? É interessante, porque já era uma manifestação de muitos circenses retirar o animal. Eles substituíram por aquilo que eu falei há pouco tempo, os robôs do Transformers, né? Hoje em dia faz isso aí, aumentaram os números, muita gente colocou sabe aquelas águas dançantes que só tinha em 1 ou 2 circos, né? Antigamente eles usavam muito, uma fonte que ficava tocando junto, uma música tocava e a fonte acompanhava, muitos mais circos compraram aquelas águas ali, outros criaram robôs de 10 metros de altura, como King Kong, faz interpretações. Então, eles estão trazendo elementos do cinema, colocando aquilo ali de forma gigantesca, né, para que seja uma forma de atração. Recentemente, surgiu na Europa, e acho que algum circo aqui no Brasil já começou a fazer também, um trabalho de holografia. Então, eles começaram a voltar as atrações dos animais para o picadeiro em holografia. Né? O pessoal começou a ver de novo os animais no picadeiro, fazia só que holografias, muito belas, um trabalho muito bonito. E outros começaram a construir réplicas de animais em robótica, usando a robótica e gente manipulando, uma coisa interessante. Só voltando para ter aquele atmosfera de antigamente, né? E não. E essa questão Bom, você não perguntou sobre o maltrato, né? Pois ia fazer essa pergunta. Algumas transformações aconteceram, né? E um texto dentro da sociedade muito denso exatamente sobre essa questão do discurso dos maltratos. Você disse que, pela lógica circense, também já existia um movimento da não existência desses animais. Realmente acontecia isso? Era necessário, né? E era muito dispendioso ter esse tipo de atração no circo? É muito caro, realmente é muito caro. A gente não tem, no Brasil, legislação, né, que diga o que é bom trato. Né? Não tem normatização. Não existe esse dever de casa feito por nenhum político. Né? É preciso criar um grupo... Uma política pública, né? Não existe isso. Você vai na Austrália, você sabe o que é que um canário precisa, o que é que Existe isso na lei, né? Você vai nos Estados Unidos, na Europa e tudo mais. Na Europa, o que acontece? O animal, ele é nascido em cativeiro. Um animal nascido em cativeiro, um elefante nascido em cativeiro é como um jumento para nós, como um cavalo, né? O que é que se faz com um cavalo para a gente, né? A gente não põe para andar lá no Jockey Club, né? Para fazer atração e tal, não anda naquele negocinho bem fechadinho e não é lindo, todo mundo não gosta de ver. O que é que faz com o cavalo? Leva uma carrocinha, né? E tudo mais. O elefante faz isso na Índia. Ele tem um papel de cavalo na Índia, né? Não é da nossa cultura, da cultura deles é. Nascido em cativeiro, ele não tem contato com uma selva, né? Ele tem contato com o cativeiro. Mas lá fora a legislação é o seguinte, você tem que usar tanto tempo o seu animal em cena e aposentá-lo numa fazenda. Então as pessoas têm fazendas, usa durante um tempo em cena e aposenta, mas o animal é um artista. Ele é um artista. Um artista é muito caro, né? Um animal desse é muito caro. Um elefante é em torno de R$1 milhão. Então para você pegar um elefante e maltratar de R$1 milhão, pense bem quem faria isso. Alguns vídeos foram lançados de pessoas que trabalhavam para outros e aí faziam maltratos, né? E eles filmavam aqueles maltratos ali e colocavam como se fosse o dono do animal. Ali era a pessoa que estava maltratando. Quem maltrata um animal, maltrata uma pessoa. Pode ter certeza disso. O bom trato do animal. O animal só se reproduz muito mais em cativeiro nos circos, por questões de conhecimento intrínseco. Um elefante no zoológico, o dono vai dormir. No circo, o dono levanta. Quando está de madrugada e está muito frio, passa óleo nas juntas, faz uma série de coisas, né? Porque são pessoas que levantam na chuva para armar a rede, para fazer uma série de um monte de coisas.
Então, essa questão do animal foi focado no circo por conta das ONGs, das organizações internacionais que trabalhavam para defender os animais, mas precisavam de mídia. Mídia para dar retorno, eu não posso sair correndo atrás da realidade. Então, eu tenho que correr atrás daquilo que me dá retorno de publicidade. Então, o circo foi alvo de um ataque de ONGs que estavam fazendo um trabalho digno, né, de tentar buscar dignidade para o animal, mas usaram o circo para isso e denegriu a imagem do circo. E esqueceram do zoológico. Denegriu a imagem do circo, isso? esqueceu do zoológico, esqueceu das corridas de cavalo, esqueceram dos animais que são utilizados para cheirar droga e buscar, né, onde é que está a droga, o cachorrinho que é criado no canil, o pet shopping, que trata tão bem aquele animalzinho numa caixinha quadradinha, né, o tempo todo ali. E então a gente precisa entender o que é maltrato e o que é bom trato. Nós não temos uma legislação. Quem pega um cachorrinho e põe num apartamentinho, não pensa que está dando um bom trato para o animal, né? O animal precisa de espaço, precisa de correr. Então, bom trato e maltrato é uma questão de entender o que é isso. E a gente não tem isso. Foi focado no circo porque deu mais mídia e as ONGs financiaram mais. Aquelas ONGs que trabalhavam com isso. Enquanto eu tinha uma notícia de jornal mais rápida, eu tenho um documento para mandar para a minha ONG internacional que me dá dinheiro para sustentar a minha pesquisa. Mas onde estão esses animais? Nos zoológicos, trabalhando do mesmo jeito que trabalhavam nos circos, pagando ingresso para se assistir o mesmo animal. E o circo já vinha com essa tendência de tirar o animal do picadeiro por conta de despesa. Porque nos lugares onde tem legislação própria, pede que ele tenha uma fazenda, que ele tenha uma série de coisas, né? Um monte de coisa. Quando alguém compra um animalzinho e não tem condições, e ali você vê o cirquinho pequenininho, que só existe muito mais no nosso meio aqui, nos outros países com menos recursos, aí tem esses problemas que a gente vê por aí, de vez em quando, o animal mais magrinho. Que a gente vê também com cavalinhos nas fazendas, né? Cachorrinho solto na rua e uma série de coisas. Como é que acontece o financiamento dos espetáculos, né? A gente sabe, e a nossa equipe apurou, um momento de até de problema com a tenda de vocês, chegaram aí para o Teatro Riachuelo, né, nesse período. E como é que funciona o financiamento para que a gente possa viver, vocês possam viver a partir do circo, desses grandes espetáculos que acontecem na nossa cidade, em todo o país, e até em alguns países fora, né, que vocês já viajaram? Já. Nós estivemos fora trabalhando em outras companhias, né? Trabalhando para outras pessoas, já para outros. E o financiamento, como é que acontece? Olha, aqui no Brasil nós tivemos acesso ao Carequinha, né? O mundo do circo é menos entrosado do que o mundo do teatro, por exemplo, né? Que foi muito mais participativo e participou de muito mais questões de mudanças sociais, dessa comunicação com o poder público. O teatro né? Tem um papel muito eficiente durante muitos períodos que a gente viveu. O circo era mais tímido, mas por ser uma companhia que chegava e tinha os grandes circos, né, tinha aquelas grandes arrecadações, nunca dependeu de auxílio de política pública. Quando o circo caiu, a questão da frequência do público com o circo, mas ainda hoje é quem leva mais público do que outros meios né, artísticos e outras expressões. Quando o circo caiu um pouco mais, surgiram aqui no Brasil financiamentos. Alguns, por exemplo, eu entrava na Lei Rouanet, mas a Lei Rouanet precisava, para ser nacional, precisava de alguém que tivesse uma expressão muito grande. Então, preferia música, preferia grandes peças de teatro e tudo mais. Quando o Circo du Soleil vem aqui, algumas companhias brasileiras de produtores enquadram um projeto, captam aquilo ali, porque vai ter um retorno imediato, né? Quando um grande circo, como o Circo Tiane também, que teve aqui em Natal há pouco tempo, também estava enquadrado no projeto da Lei Rouanet. Poucos circos do Brasil, fora esses que eu estou citando aqui, pouquíssimos, já foram enquadrados assim, já conseguiram captação. O circo vive da sua bilheteria. O circo tem o projeto Carequinha, financiado pelo que a gente tinha acesso através da Fundação Nacional das Artes, né, da Funarte. E ele tinha acesso, mas ele era uma ajuda muito pequena para circos pequenos, circos de médio porte. Circos de maior porte já nem tinha, isso não representava mais uma ajuda significativa, né? Ajudava aos circos pequenos a comprar uma lona amadora, né? Uma lona que não ia durar muito tempo. Ajuda para fazer isso e aquilo. Hoje não tem mais, né, esse projeto. Hoje não tem mais ministério. Funciona bem. Nós temos uma pergunta também, né? Nosso aluno, Cássio Lamartine. Você, Cássio. Oi, Ninho, tudo bem? Tudo bom, Cássio? Ninho, a vida sob o picadeiro do circo é tão glamourosa quanto nas noites de espetáculo? Quais as dificuldades que
da vida circense? A dificuldade básica da vida circense é você encontrar espaços que entendam que essa manifestação artística existe no seu país. No nosso aqui tem isso. Muitas vezes a gente chega num lugar para procurar um terreno para armar o circo, parece que está recebendo um monte de bandido, um monte de gente, um bando de sei lá de quê. E é uma atração. E depois que quando aquilo ali estreia e tudo mais, a gente percebe que vão pessoas, aí quando percebe como é que é o movimento, aí já está lá. Mas logo de cara tem muito lugar que a gente chega lá e eles não têm espaço. Mas isso é uma coisa cultural também, né? Porque a gente não tem muito espaço para a arte e para a cultura. A gente tem pouquinho espaço para a arte, para a cultura e para a educação. Não dá valor, muito valor a isso, né? Geralmente são os artistas que vão cavando o seu espaço aqui. Não existe um incentivo grandioso para que a arte e a cultura aconteça de forma fluida, né? Para que a gente consiga fruir tudo isso. Então, o que acontece? Um dos grandes problemas da gente é espaço. A outra é a legislação que não se encontra. Não se encontra. O que uma prefeitura quer para que um circo instale é diferente. Às vezes você chega no lugar que a prefeitura diz assim, eu quero que você traga aqui para mim um habite do bombeiro, uma coisa do CREA, isso aqui, disso, para eu poder lhe dar a licença. Tá certo, a gente chega lá num outro órgão para poder tirar a licença, eles dizem, não, você precisa da licença da prefeitura para que eu lhe dê essa licença. Aí, excesso de burocracia, né? Que eu vou tirar a licença da prefeitura, você está pedindo primeiro a sua. Aí uma questão, ninguém se entende nisso aí. Né? Não se entende. Aí é tudo meio atravessado. Esse é um segundo problema. A questão E as leis mudam demais. Nossa, o que um bombeiro pede aqui no Rio Grande do Norte é diferente do que um bombeiro pede na Bahia, é diferente do que um bombeiro pede no Rio Grande do Sul, é diferente do que um bombeiro pede no Rio de Janeiro, em Brasília, no Distrito Federal. É diferente. Uns pedem excesso de coisas, como se você fosse uma atração de uma micareta. Né? Você é um circo pequenininho, vai gravar 500 pessoas. Às vezes o pessoal pede coisa como se você estivesse levando uma micareta. Me pediram no Distrito Federal uma UTI à disposição. Uma do pessoal. ambulância com UTI? Eu falei, nem arquibancada eu tenho. Não tem nem de onde o povo cair, não tem. Não tem um número aéreo, não tem um trapézio, não tem artista. Eu só tenho um palco, um espetáculo assim, e cadeira. Quero uma UTI. Mas aconteceu? Você A gente conseguiu? teve que providenciar uma enfermaria para o circo funcionar. E não tinha função aquilo ali, não tinha função nenhuma, porque a gente já tem primeiros socorros e todos nós fazemos curso de brigada. As pessoas do circo fazem curso de brigada e atualizam todo ano. Essa é uma delas. A outra, você chega num terreno, né, você não tem uma moradia específica. A moradia da gente é móvel, né, de carro. Você precisa chegar no lugar, precisa entrar em contato com a cidade. Qual é aquela cidade que vai fazer a captação dos dejetos, dos nossos trailers, que guardam em caixas, né? Então tem que ter aqueles limpa-fossas, aquele negócio todinho, banheiro químico, essa coisa toda. Tudo isso leva em conta. Choveu, o terreno é de terra, todo mundo vai meter a mão na terra, vai meter o pé na terra, vai armar, vai sujar, vai limpar tudo aquilo ali. O glamour do circo é para quem assiste. Para a gente tem muito suor, mas muito amor. Fazemos com muito amor. Muito obrigado, Nil. Infelizmente o nosso tempo acabou, mas em nome da TVU, do DECOM e dos alunos, agradecemos pela sua participação no programa de hoje. Muito agradecido também. Obrigado a todos vocês. E você de casa, sempre lembrando que o nosso programa está aqui na tela da TVU, você pode acompanhar a edição de todos os que já foram no ar pelo nosso canal do YouTube e também pelas redes sociais do nosso programa Checkmate. A gente se vê no próximo programa com mais uma edição. Até lá!